Fala aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando bem. Hoje vamos dar continuidade e será a nossa última aula do livro 2 e é a aula do módulo 14, ok? Então, vamos fechar hoje o livro 2 dando continuidade, né? Falando sobre o mundo grego. E nessa aula nós vamos falar do período clássico e do período helenístico, tá? Mas antes de falar do período clássico e o helenístico, vamos voltar um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês, a gente fazer aqui uma rápida revisão do que nós vimos na última aula, tá? Na última aula nós falamos a respeito do mundo grego no período homérico e no período arcaico, tá? Então esse aqui foi o nosso módulo anterior, o módulo de número 13, onde nós falamos sobre o período homérico e o período arcaico, tá? E numa breve revisãozinha do que foi a última aula, eu quero mostrar para vocês uma linha do tempo daquilo que é o período homérico, arcaico e o clássico, tá? Também tem o helenístico, mas ele não vai aparecer aqui para vocês na tela, tá legal? Até porque a gente quer focar no homérico e no arcaico, que é o que nós tivemos na última aula. Então aqui, ó, o período homérico é um período caracterizado pela formação das cidades-estado, né? A desagregação das comunidades gentílicas. O que é isso? As comunidades gentílicas, elas se desfizeram, elas formaram outras coisas, né? No período arcaico, nós vamos ver a consolidação da polis. O que é isso? A polis grega, ela vai se consolidar, ela vai se fortalecer, né? Ela vai ser agora um sistema de governo, um sistema de organização de cidade principal, mais importante. E a polis, como nós já vimos, ela é caracterizada pela autonomia política e a inexistência de Estado centralizado, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o clássico e o arcaico, tá bom? Voltando aqui ao nosso livro, no módulo 14, nós vamos ver aqui falando sobre os atenienses vencendo a Batalha de Maratona. Vai haver uma batalha no mundo grego, tá? E essa Batalha de Maratona, ela é uma batalha dos atenienses, da cidade-estado de Atenas, contra os persas, os tão temidos persas. Temidos porque os persas, eles estavam em plena expansão no mundo antigo. E eles estavam invadindo várias cidades, várias civilizações, ocupando vários povos. Os hebreus que nós estudamos, inclusive, parte do povo hebreu foi invadida e feito cativa, escrava, pelos persas, inclusive, não é? Bem, então, em 2 de setembro de 490 a.C., é encerrada essa batalha de Maratona, né? Os atenienses derrotam os persas que tentavam se apoderar das cidades-estados e escravizar. Eles então empreenderam uma campanha militar contra os atenienses. Uma vitória do poderoso Império Persa poderia fazer ruir a independência das cidades-estados da Grécia e, por fim, a civilização e cultura grega, poderia acabar com a civilização grega. Enquanto um numeroso exército persa desembarcava, os atenienses enviaram o mensageiro Filípides. O seu nome ele foi alterado posteriormente para Feidípides. Ele foi enviado para Esparta para solicitar ajuda aos espartanos na batalha que seria travada. O mensageiro cobriu a distância de 250 quilômetros em menos de 3 dias, né? Para vocês terem uma ideia, uma maratona, se eu não me engano, a maratona tem cerca de 42 quilômetros. E esse cara correu cerca de 80 e poucos quilômetros por dia,
250 quilômetros no total, em 3 dias no total. O que era uma façanha sobre todos os aspectos. E aí, de volta para a maratona, porém, tomou conhecimento que os comandantes decidiram não esperar pela ajuda dos espartanos. Após cerca de 3 horas de batalha, 10 mil atenienses armados com longas lanças e grandes escudos de bronze derrotaram de 20 a 30 mil invasores persas, que até então parecia ser imbatível o Império Persa. Com o final da batalha, o comandante Miltíades enviou Filipides a Atenas para anunciar a vitória. Chegando à Acrópole, a Acrópole é aquela cidade que eu mostrei na foto, né? Aquela cidade que fica no alto, é uma cidade fortificada, com vários prédios importantes, templos, prédios públicos. Ele chegando nessa área da cidade, que é a Acrópole, ele só teve fôlego para dizer: regozijem-se, vencemos. E ele caiu morto de exaustão. Em suas histórias, o pai da história, o grande Heródoto, ele vai contar que 6.400 persas e 192 atenienses morreram. Os gregos foram enterrados num túmulo coletivo, uma cova coletiva, né? Todos os corpos foram sepultados numa mesma cova, os corpos dos atenienses. E é um túmulo que existe até hoje, inclusive. Eu tenho uma fotinha dele aqui, desse túmulo, onde foram sepultados os corpos dos atenienses que lutaram na Batalha de Maratona. Tá aqui. Essa montanhazinha aqui, tá vendo esse morrinho? É o local de sepultamento dos 192 atenienses que morreram na Batalha de Maratona. Tá beleza? E aqui tem uma uma pintura, né, de Fedípides ou Filipides, ele chegando em Atenas e anunciando a batalha dos atenienses lá em Maratona, na região de Maratona, ok? O século V foi o auge de Atenas. Após a vitória nas guerras médicas contra os persas, esse é o nome das guerras que os atenienses travaram contra os persas, ok? São as guerras médicas. Guerras médicas porque os persas também eram conhecidos como os povos medos, ou medos, alguns falam medos, né? Então foi uma série de batalhas travadas entre eles. E aí chamam essas guerras de guerras médicas, né? São as guerras dos gregos contra os persas. A cidade-estado foi a maior beneficiada, a cidade de Atenas. Sob a liderança de Péricles, tinha início a Idade de Ouro de Atenas. Nesse contexto, ampliou seu poder econômico, aproximando-se de áreas produtoras de cereais, como a Trácia e a Crimeia, submeteu o restante do mundo grego aos seus interesses, com exceção de Esparta e suas aliadas, cobrando tributos com o intuito de fortalecer a polis. Nesse módulo, vamos estudar a ascensão e o declínio de Atenas, o papel de Esparta nas disputas de poder no mundo grego e o expansionismo no Mediterrâneo. Deixa eu explicar essa parte. Então, quando os atenienses vencem os persas na Batalha de Maratona, e essas são as guerras médicas, os atenienses vão adquirir muito poder. Muito poder. Lembra que o Filipides ele tentou avisar os espartas da invasão dos atenienses, dos persas, e fazer com que os espartanos auxiliassem os atenienses na guerra, só que não rolou, não deu tempo. E aí os atenienses foram para a guerra. Não, tá bom, Filipides, tranquilo, a gente vai lutar, não vai dar tempo, vamos lutar. E aí eles lutaram, venceram e adquiriram muito poder. Os espartanos e os aliados dos espartanos que não participaram dessa guerra, eles meio que ficaram num grupo separado, enquanto que os atenienses eles tiveram seu poder aumentado e inclusive gerando uma grande influência em outras cidades-estados do mundo grego. Então Atenas ficou vista como um papel de destaque, um papel até de liderança econômica, militar, diante das outras cidades-estados, se aliando até a essas cidades-estados. Uma outra coisa também que é interessante falar
que os espartanos eles chegaram a enfrentar os persas em uma batalha anterior, que é aquela famosa batalha, famosíssima por causa do filme, né, dos 300 de Esparta, lá do Rei Leônidas e tudo mais, aonde o Rei Leônidas reuniu 300 espartanos para impedir o avanço persa no mundo grego. Coisa que eles não vão conseguir fazer, porque, já dando spoiler do filme, eles perderam, eles foram mortos nessa batalha, até conseguiram conter os persas durante um tempo, mas são derrotados, e aí os persas avançam em direção ao mundo grego, e Atenas vai segurar essa onda de choque dos persas vindo, e chegam a tentar avisar os espartanos lá, não do Leônidas, que eles morreram, tá? Mas a cidade de Esparta, a ir lá e avisar que os caras que eles enviaram não deu certo, os persas estão chegando, só que os atenienses vão enfrentar, vão bater de frente. Que diga de passagem, a parte 2 do filme, Esparta, os 300 de Esparta, a continuação desse filme, que é 300, eu esqueci agora o nome, a Ascensão do Império, alguma coisa assim. Essa parte 2 do filme dos 300 é a batalha dos atenienses contra os persas, ok? Bem, então a gente vai entrar, tá? Vamos entrar na aula de hoje, ok? E aí, só para lembrar, um lembrete, no módulo anterior, nós estudamos a formação da polis, o início do período arcaico. Nele, houve transformações profundas nas estruturas políticas e sociais gregas, dando origem a diferentes regimes e fazendo surgir cidades-estado poderosas. Cidades-estado poderosas. As duas que estudaremos nesse módulo são Atenas e Esparta. Então, nesse módulo, nós vamos focar em Atenas e Esparta. Existem muitas outras cidades-estados, Corinto, Tebas, entre outras. Mas nós vamos focar em Atenas e Esparta. Outro detalhe também, as cidades-estados são autônomas, são independentes, cada uma possui um tipo de governo diferente. E é isso que nós vamos ver também. Cada cidade-estado tem um tipo de governo diferente. Atenas, vai chegar um tempo que em Atenas vai ter democracia. Esparta vai ter um sistema de governo chamado dicracia. E algumas outras têm monarquia. E por aí vai, tá bom? Nós vamos ver isso aí também. Podemos considerar que Atenas e Esparta foram as duas mais famosas polis que ganharam destaque na civilização grega, o que não significa que outras não tenham se destacado em algum momento da história, como Tebas no século IV. Neste módulo, vamos analisar aspectos de destaque na organização política, econômica e social ateniense espartana, reconhecendo as diferenças entre elas. E são muitas, tá? Atenas e Esparta são muito diferentes como cidades-estado gregas. Ah, mas professor, mas eles são grego, todo mundo é grego, né? E mesmo assim são diferentes. Então, o que torna eles semelhantes, o que torna todo mundo grego, o que torna o espartano, o tebano, o ateniense, o corinto, ou corintiano, né? Sim, corintiano. O que torna essas cidades-estados membros do mundo grego é a religião e a língua, tá? Então, eles são gregos por causa desse aspecto, a língua, a religião, a cultura. Agora, no modo de conduzir as suas cidades-estados, no modo de conduzir a política, eles são independentes, né? Cada cidade é autônoma uma da outra, uma não depende da outra politicamente. Então tem um governo próprio, tem leis próprias e por aí vai, tá? De certa forma, de certa maneira, isso reforça o que temos estudado até o momento. Os gregos eram iguais, sendo diferentes. É isso. Ou seja, eles mantiveram uma enorme diversidade e autonomia das regiões sem que isso representasse uma divisão da civilização. Tá bom? Vamos lá. Atenas. Vamos estudar o caso de Atenas. No século V, o regime democrático lá em Atenas, aos poucos, ele se consolidou.
e com ele se desenvolveu a filosofia e as artes. Na eclésia, o que é a eclésia? É a Assembleia dos Cidadãos. Lembra que na última aula eu falei sobre ser cidadão? O que era ser cidadão no mundo grego, no caso aqui em Atenas? O cidadão é o camarada que tem condições de ir para a eclésia, que é a Assembleia dos Cidadãos, é a reunião dos cidadãos, e debater, votar sobre as leis da polis. A polis é a cidade-estado, ok? Então a eclésia é a assembleia, onde os indivíduos que são considerados cidadãos em Atenas podem ir até lá, se reunir e debater, discutir as leis, as decisões políticas e por aí vai. Tá? As famílias mais ricas formavam a elite política ateniense, controlando a bulé. O que é a bulé? Era um conselho formado por 500 cidadãos, responsáveis por redigir as leis que seriam debatidas na Assembleia. Então vamos lá. Tem a eclésia, que é o local onde os cidadãos se reúnem para debater as leis, discutir as leis e votar. Mas quem escreve essas leis que vão ser discutidas e votadas lá na eclésia? Quem cria essas leis é um conselho formado por 500 cidadãos, chamado de bulé. E naquela época, as famílias mais ricas, mais poderosas, representavam a elite política. Então, os ricos, eles acabavam controlando esse conselho formado por 500 cidadãos, que é a bulé, que era responsável por escrever as leis que vão ser discutidas e votadas, aprovadas ou não, lá na eclésia, que é onde todos os cidadãos se reúnem para decidir sobre as leis. Aí tem um outro nome aqui, de um órgão político, o Elieu. O Elieu era um órgão formado por cidadãos para julgar o descumprimento das leis em Atenas, com membros escolhidos por sorteio. Então nós podemos dizer que o Elieu era como se fosse o poder judiciário do mundo ateniense. É um conselho que julga as leis. Então, se alguém descumpriu uma lei, né, a bulé escreveu uma lei. A eclésia votou e aprovou essa lei. Essa lei passou a entrar em vigor. Se alguém desrespeitar essa lei, quem vai julgar essas pessoas é um conselho, um órgão chamado de Elieu. São os juízes, digamos assim. E esses juízes, eles eram eleitos, juízes entre aspas, tá? Eles eram eleitos por sorteio. Ao contrário dos demais cidadãos, a parcela da população proprietária de grandes terras tinha tempo livre para se dedicar à política, às atividades intelectuais e às artes. Então, quem era rico, quem era dono de terra, tinha escravo, tinha funcionários, conseguia participar da vida política, conseguia fazer parte da bulé, do Elieu, da eclésia, tinha tempo de sobra para isso. Botava o escravo lá trabalhando na plantação, né, na agricultura dele, no terreno dele, né, e ele cuidando dos bichinhos dele, e ele conseguia comparecer nas reuniões e tudo mais. Agora, o cidadão que não tinha esse poder, né, de ter funcionários, de ter escravo e tudo mais, esse cara não conseguia participar da vida política. Era um cidadão que tinha o direito de participar, mas não podia. Por quê? Porque estava trabalhando, tinha que trabalhar. Tinha que cuidar da terrinha dele, tinha que cuidar das plantinhas dele, tinha que cuidar das coisas que ele fazia. Então, quem era rico tinha tempo para se dedicar à política, né, às atividades intelectuais, à leitura, fazer poemas, discutir filosofia e às artes, escultura, né, construção de mosaicos, enfim. Nesse sentido, a criação da mistoforia amenizou um pouco essa situação, uma vez que foi instituída a
remuneração pela atividade pública, permitindo que os cidadãos pobres fossem estimulados a participar da vida política. Então, peraí, já que somente os ricos conseguiam fazer parte da política porque eles tinham tempo para isso, e os pobres que eram cidadãos, tinham o direito de ser cidadão, por estarem trabalhando, não conseguiam participar da política, o que eles inventaram lá em Atenas? A mistoforia. O que é a mistoforia? Mistoforia é você ganhar dinheiro para participar da política. Vou dar aqui um exemplo. O vereador, o cara foi eleito vereador. O cara foi eleito deputado federal, deputado estadual. O cara foi eleito governador. Por que esses caras recebem salário? Recebem salário porque eles estão sendo remunerados pela atividade pública, por estarem participando da política. Então, essa é a ideia da mistoforia, né? Fazer com que o cidadão ele consiga se dedicar às questões da cidade, da polis, da política. Fazer com que todos participem da política. A política era muito importante em Atenas, era a sobrevivência da cidade de Atenas. Então, para que os ricos não controlassem a política, os pobres conseguirem participar da vida política, eles passaram a pagar os cidadãos pobres para participarem da política, da vida política, né? Mas as distinções entre os grupos sociais não desapareceram completamente. E as elites, mesmo assim, continuaram predominando politicamente, tá? Ainda assim, os ricos ainda tinham controle sobre a política. Na transição do século VI para o século V, a democracia seguiu se transformando. O ostracismo foi criado como forma de proteger o regime democrático, ou seja, aqueles que eram considerados uma ameaça à democracia poderiam ser exilados e perder seus direitos políticos por 10 anos. Essa era uma punição considerada extremamente severa e uma espécie de morte simbólica. Então, eles inventaram o ostracismo. O que é o ostracismo? Quando alguém cometia algum crime político, essa pessoa era levada até um conselho, ela era julgada por esse conselho, e se ela fosse condenada, essa pessoa era expulsa da cidade de Atenas por 10 anos, tá? E durante esses 10 anos, ela perdia os direitos dela de participar da vida política em Atenas. O nome é ostracismo porque na hora de votar, se a pessoa era inocente ou culpada, os atenienses escreviam a sentença em cacos de ostra, em pedaços de ostra. Botavam num local, num recipiente, e descontavam esses votos, né? Então, ostracismo. Ok? E hoje a palavra ostracismo ela tem uma outra conotação, um outro significado. Na nossa época atual, ostracismo é quando uma pessoa não faz nada, tá de bobeira em casa, tá de pernas pro ar, a gente fala que essa pessoa tá no ostracismo, tá? Mas nessa época o ostracismo significava isso, o exílio, a pessoa era expulsa da cidade por 10 anos. Nesse período, a figura do arconte foi perdendo força, em detrimento dos estrátegos, eleitos pela eclésia. Os estrátegos controlavam as questões relativas à política interna, à política externa também e às decisões militares. Lembra do arconte? Lembra que nós vimos 2 arcontes na última aula? Então, esses arcontes foram perdendo força. E um outro grupo político, um outro cargo político foi ganhando força, enquanto que os arcontes perdiam força, que eram os estrátegos. Como nós já vimos aqui, cuidavam da política interna, externa, decisões militares. O estratego mais famoso do período clássico, que é o período que nós estamos estudando agora, foi Péricles. Em tal contexto, cabe lembrar que a escravidão persistia, ainda existia escravidão.
Solon, lembra do Solon? Solon era um arconte, nós vimos na outra aula lá. Solon havia abolido a escravidão, acabado com a escravidão por dívida. Mas a base da economia ateniense continuava a ser a mão de obra escrava. As guerras que Atenas travava garantiam o abastecimento de escravos, o que impulsionava a economia. Então a economia de Atenas era sustentada pela escravidão. O Solon havia acabado com a escravidão por dívidas, mas a escravidão por guerras continuava. E como é que a gente fazia para ter escravo? Fazia guerra. E quando eu vencia, eu pegava pessoas para serem escravas e esses escravos garantiam a manutenção da economia da cidade de Atenas, ok? Além do mais, aqueles que se envolviam com atividades como a política, a filosofia, as artes, os esportes, garantiam o quê? Status social. Né? O cara era filósofo, era político, fazia artes, praticava algum tipo de esporte, ele tinha, né, um nome na sociedade. Ele era alguém, visto como alguém importante. Dessa forma, é interessante pensar que a escravidão era essencial para manter esse modo de vida das elites. Então, quando um cara da elite, o cara rico, tem um escravo, ele consegue se dedicar a outras atividades. Ele bota o escravo para trabalhar no lugar dele e ele vai lá praticar esporte, ele vai lá fazer artes, ele vai praticar filosofia, política. Isso dá status social, o cara fica importante, fica conhecido. O cara tá com tempo de sobra para fazer isso, o escravo está trabalhando por ele, não é? Mulheres e estrangeiros também estavam excluídos do acesso à cidadania. Elas não tinham direitos civis ou políticos, e sua função era apenas gerar filhos. Por sua vez, os estrangeiros ocupavam, em geral, as funções que não interessavam os cidadãos, como atividade comercial. Geralmente, então, os estrangeiros é que praticavam o comércio, ok? Bem, falamos de Atenas, vamos falar agora de Esparta. Esparta era uma polis na região do Peloponeso. Foi fundada por Dórios e no final do século V conquistou a hegemonia no mundo grego, desbancando Atenas. E aonde é o Peloponeso, professor? O Peloponeso, a península do Peloponeso é aqui. Ó, a cidade de Esparta e aqui é o Peloponeso. Reparem que o Peloponeso é uma península. O que é uma península? Península é uma porção de terra cercada por água, mas ligada ao continente. Isso aqui é uma ilha, tá vendo? Isso é uma ilha. Se aqui tivesse um pedaço de terra ligando essa ilha até o continente aqui, isso aqui seria uma península, tá? Então tá aqui, ó, água, 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 cercado de água. Aqui tem um bracinho de terra que conecta essa ilha, né? Um pedacinho de terra que conecta essa ilha ao continente. Então é uma península, tá? Então essa é a península do Peloponeso, ok? E esse bracinho de terra liga o Peloponeso à Magna Grécia, que é o continente aqui da Grécia. E aqui tem Atenas, que era rival ali de Esparta. Esse mar é o mar Mediterrâneo, tá legal, galera? E essa região aqui do mar Mediterrâneo, essa região aqui, é o mar Egeu. O mar Egeu fica no mar Mediterrâneo. E aqui um conjunto de ilhas do mar Egeu, onde nós vamos ver o mundo grego. Tudo isso aqui pintadinho é o mundo grego, tá? Aqui é a Europa, aqui já é a Ásia, aqui já é a Turquia, inclusive, né? E as cidades em laranjinha são as cidades aliadas a Atenas, tudo que é laranjinha aqui. O que é verde são as cidades, são as regiões aliadas a Esparta, ok? E o roxinho são os territórios neutros. É importante falar disso por quê? Porque vai haver uma guerra, nós vamos ver essa guerra mais para frente, que é a Guerra do Peloponeso.
que vai ser a guerra de Esparta contra Atenas. Atenas e seus aliados contra Esparta e seus aliados. Ok? Vamos voltar aqui. Então, Esparta fica na região do Peloponeso, tá? A formação de Esparta foi parte de um processo longo de migrações para a região. Nesse sentido, a arqueologia nos ajuda a datar esse processo e compreender melhor seu desenvolvimento. Ok? Avançando aqui na página. Seu modelo social remontava ao período arcaico, com o poder político e econômico e o status social, restrito a uma aristocracia formada por guerreiros. Então, é um pouco parecido com Atenas. Tem uma elite ali dominando e tal, né? Restrita, mas esse poder, essa aristocracia, né? Esse governo feito por um pequeno grupo de pessoas, ela era formada por guerreiros. Em Atenas, proprietário de terras. Esparta, guerreiros. Ok? A elite ateniense é formada por donos de terras, a elite espartana é formada por guerreiros. Tá legal? Dessa maneira, organizou-se em Esparta um tipo de sociedade em que havia baixíssima possibilidade de ascensão, que estabelecia critérios e funções para seus integrantes. Então, em Esparta, você ficar, se você crescer socialmente era muito difícil, né? Era mais difícil se comparado com Atenas. O comando do exército ficava a cargo dos reis. Então, olha só, em Esparta tem rei. Em Atenas, quem governa é o povo. Quem é considerado povo? Os cidadãos, homens maiores de idade, que eram de fato atenienses, né, moradores nascidos em Atenas, filhos de atenienses, ou seja, mulher, menor de idade, escravo e estrangeiro em Atenas não era cidadão. Então todo mundo que era cidadão participava da vida política, decidia a vida da cidade, o destino da cidade. Em Esparta, não. Quem manda é o rei. Lá tem rei. Ou melhor, os reis. Porque em Esparta não tinha um, mas tinham 2 reis. Esse sistema de governo chama-se diarquia. Monarquia é igual monoteísmo. Monoteísmo não é um deus, a crença de um deus. Monarquia é o governo de um rei. Mono, um. Arquia, governo. Diarquia, di, 2. Arquia, rei. 2 reis. Diarquia. Ok? Então haviam 2 reis governando em Atenas. Governavam ao mesmo tempo. Nas mãos da aristocracia guerreira, os esparciatas eram considerados descendentes dos dórios, que eram um povo mais antigo que dominou aquela região. Nas mãos da aristocracia guerreira, que são os esparciatas, estava o controle do Estado e suas instituições, a posse das melhores terras, a exclusividade da função militar, a hegemonia social, isentos das atividades manuais. Eram proibidos de desempenhar atividades econômicas. Então eles só podiam se dedicar à vida militar. Esse mundo de privilégios lhes garantia o predomínio absoluto na sociedade espartana. Aí tem um outro grupo de pessoas, são os éforos. Os éforos controlavam a administração e a educação e decidiam pela paz ou pela guerra contra os estrangeiros. Eles tinham um mandato de 1 ano com a finalidade de evitar abusos de poder. Então, esparciatas fazem parte da aristocracia guerreira, é uma elite guerreira, ok? Eles poderiam apenas cuidar de questões militares, funções militares. Não podiam praticar comércio, só podiam se dedicar à vida militar, tá? Éforos. Os éforos, eles controlavam, eram responsáveis por controlar
a administração e educação e decidir quando teria paz e quando teria guerra, tá? E mandavam por um ano, e aí quando terminava um ano eles haviam novas eleições e novos éforos eram eleitos. E a função do éforo é evitar que o rei ou os esparciatas fizessem algum tipo de abuso de poder. Eles vigiavam essas pessoas para o poder não subir a cabeça deles, não é? Bem, as assembleias realizadas ao ar livre todos os meses eram denominadas apela. Nela, os cidadãos se reuniam para decidir sobre a política externa, escolher os magistrados e formar a gerúsia, que era um conselho de anciãos. Então, tinha reunião de cidadãos? Tinha reunião de cidadãos. Mas o cidadão mandava em tudo, igual em Atenas? Não. Os cidadãos, eles tinham uma função específica. Eles se reuniam na apela, de tempos em tempos, para escolher os magistrados e fazer uma eleição entre eles para ver quem iria compor a gerúsia, que era um conselho formado por pessoas mais velhas, por anciãos. É dessa palavra gerúsia que nós vamos ver surgir uma palavra que é geriatria, que tem a ver com pessoa idosa, com pessoa velha, né? Então, quem é o geriatra? O geriatra é o médico que cuida de pessoas idosas, né? No hospital tem um setor de geriatria. É um setor do hospital que cuida apenas de pessoas idosas. Então, gerúsia deu o nome à geriatria, geriatra, enfim. São pessoas velhas. Quem são os anciãos? Além de serem pessoas idosas, eram maiores de 60 anos que preparavam as leis que eram, na prática, exercidas pelos éforos, os quais detinham, de fato, poder na polis. Tá legal? São nomes complicados, são muitas funções, é bom sempre ler e reler, tá, galera? Já em uma segunda camada da sociedade, abaixo dos esparciatas estavam os periecos. Quem são os periecos? Pequenos proprietários que viviam longe das melhores áreas de cultivo. Dedicavam-se à agricultura e ao artesanato. Eram excluídos da vida política, tá? Não podiam participar da política. Tinham também de cultivar um lote de terra para cada um dos reis. Além deles, os ilotas. Quem são os ilotas? São servos do Estado. Compunham a sociedade em Esparta. Diferente dos escravos em Atenas, os ilotas estavam vinculados à terra. Portanto, os ilotas, esses servos, eles não poderiam ser vendidos. Entretanto, eram obrigados a trabalhar nas terras dos esparciatas. Estrangeiros também é um outro grupo da sociedade. Os estrangeiros não eram admitidos em Esparta e as mulheres ocupavam um papel relativamente distinto das atenienses. Com os homens longe tanto tempo por causa do treinamento militar e sem a obrigação de criar os filhos, que eram entregues muito cedo ao Estado, as mulheres espartanas acabavam desempenhando as demais atividades cotidianas. Além disso, baseadas na ideia de que era preciso construir uma sociedade forte, as mulheres espartanas eram encorajadas a desenvolver o físico e o intelecto para que, assim, pudessem ter filhos fortes e saudáveis. Então, lá em Atenas, as mulheres só serviam para cuidar de criança e ter filho. Em Esparta, nem tanto. As mulheres, elas tinham mais direitos do que as mulheres atenienses. Então, as mulheres poderiam fazer treinamento militar, elas poderiam cuidar das atividades econômicas da casa, podiam estudar, enfim. Então, as mulheres espartanas, elas tinham um pouco mais de liberdade, né? No que diz respeito à economia espartana, ela dependia essencialmente da atividade agrícola, essa economia. Ao contrário da maioria das polis gregas, Esparta ficava em uma área com planícies férteis. As trocas comerciais eram bem menos intensas que as praticadas por Atenas, visto que Esparta não era uma potência naval. Ok? Bem, e aí Esparta e Atenas unidas. As guerras médicas.
Lembra que eu falei lá no início das guerras médicas? Então, vamos lá. No início do período clássico, lembrando, temos o período homérico, arcaico, e aí temos agora o período clássico. Nós estamos falando do período clássico, tá? Então, no início do período clássico, né, está ligado às tensões entre persas e gregos, estabelecidos às margens do mar Egeu desde o século VI. Os persas possuíam um império em expansão, que representava uma ameaça ao mundo grego. Deixa eu voltar aquele mapa lá. Então, os persas estavam localizados nessa margem aqui do mar Egeu. Os persas, eles vão vir de lá do Oriente Médio, daqui, bem daqui de trás, muito mais atrás do que o mapa está mostrando aqui. Só que os persas vão expandir, vão expandir, vão expandir cada vez mais e vão começar a ocupar, dominar as cidades-estados gregas desse lado aqui do mar Egeu. E aí os persas estão de olho em quem? Estão de olho aqui, ó, nos atenienses e nos espartanos, não é? Voltando, com uma organização baseada em um poder centralizado e com um controle de áreas economicamente estratégicas, como o norte da África e a região da Mesopotâmia, os persas podiam reunir grandes recursos a serem utilizados no enfrentamento dos gregos. Para eles, dominar a região garantiria ainda mais riquezas. Então, eles queriam dominar todo o mundo grego para conquistar todas as riquezas do mundo grego, tá bom? Bem, temos aqui um mapinha. Com isso, Dário I dominou a Anatólia, que é aquela região que eu mostrei para vocês. Mas tal domínio não se sustentou por muito tempo. Ao tentar se expandir mais em direção ao Mediterrâneo, as tropas persas foram derrotadas. Então tá aqui, ó. O Mar Negro, Mar de Mármara e o Mar Egeu, ok? E aí desse lado aqui, nós temos o Império Persa, que dominou toda essa região aqui, ó, do mundo grego. Ábidos, Lesbos, Éfeso, que é uma cidade do pertence aos pertence aos gregos. Éfeso, estou confundindo Éfeso com outro lugar. Rhodes, Lindo, Mileto, que é onde surgiu a filosofia, inclusive, né, com Tales de Mileto. Então, o mundo grego aqui, ó, essas explosõezinhas são várias guerras, são a revolta jônica, dos jônios, que também são antepassados dos gregos. E aí, nós vamos ver aqui, ó, que os persas vão começar a atravessar essa região aqui para dominar as cidades gregas daqui de cima, até chegar aqui em Atenas e tentar chegar aqui em Esparta. E também aqui, ó, cruzando o mar também. Olha só como é que eles são, né? E aí nós temos aqui, ó, as batalhas principais. Maratona, que foi a batalha que nós vimos, né, dos atenienses contra os persas. Temos a batalha de Plateia, não é? E aqui nós temos a batalha de Salamina. Foi uma batalha naval, inclusive, com barcos, com navios e tudo mais. Então aqui nós temos em amarelo os oponentes da Pérsia, os estados neutros, Império Persa, em laranja, tudo aqui, ó, Império Persa. Tem uma outra batalha aqui de Sardes, que foi para a conquista dessa região da Ásia, né? E por aí vai, tá bom? Aí tem outras campanhas militares de outros líderes, reis do Império Persa, como Xerxes, por exemplo, aqui. Esse em vermelhinho é o Xerxes. Ele está aqui, ó, nessas batalhas aqui, ó, dessa região aqui. Ok? Vamos voltar ao texto lá. Em 480 a.C., Xerxes, filho de Dario, organizou uma nova expedição militar. Então, como vocês perceberam, foram várias guerras ao longo de vários anos. As guerras médicas duraram muito tempo.
tá? E aí o Xerxes, o pai do Xerxes, do Dario, ele deu início a essas guerras, mas não deu continuidade, porque ele veio a falecer, o filho tomou a frente, tomou continuidade a essas guerras. E aí ele vai organizar uma nova expedição militar. Conseguiram submeter algumas cidades-estados gregas, mas Esparta e Atenas se uniram em uma liga chamada Liga de Delos, que era uma ampla aliança entre as polis gregas para enfrentar o império invasor. E funcionou. Apesar das vitórias significativas, os persas não conseguiram manter o controle da região. A vitória da esquadra ateniense, ou seja, uma frota naval, uma frota de navios atenienses, contra a frota persa na Batalha de Salamina, selaria o destino da guerra. Espartanos e atenienses conseguiram afastar a ameaça persa e defender a civilização grega. E aqui está em uma fotinha do filme dos 300 de Esparta, que eu até mencionei já para vocês, tá bom? Aí, continuando, nós vamos ver aqui que vai haver uma troca de papéis, né? Atenas se consolidou como uma cidade principal, né? Como havia falado no início da aula. Só que vai chegar uma hora que Esparta vai começar a contestar essa hegemonia. O que é isso? Essa liderança de Atenas como cidade-estado. E aí no texto de vocês, tá aqui ó, no título, a troca de guarda, né? Esparta ocupa o papel de Atenas. Lá em 431 a.C., a hegemonia ateniense, ou seja, o domínio ateniense, começaria a chegar ao fim. Era o início da Guerra do Peloponeso, a guerra dos atenienses contra os espartanos, que durou de 431 a.C. a 404 a.C. De um lado, Esparta e seus aliados, Tebas e Corinto, que estavam insatisfeitos com o poder acumulado por Atenas após as guerras médicas. Essas polis, Esparta, Tebas e Corinto, elas se uniram e formaram uma nova liga, a Liga do Peloponeso. Ou seja, Esparta vai romper com Atenas na Liga de Delos, vai sair da Liga de Delos, vai formar a Liga do Peloponeso, com Tebas, Esparta e Corinto, né? E aí, do outro lado, Atenas continua com a Liga de Delos, só que com outras cidades-estados, ok? Com o intuito de defender novamente sua predominância no mundo grego. Apesar de uma marinha de guerra muito superior, Atenas foi vencida pelos espartanos. A morte de Péricles, logo no início do conflito, vítima de uma epidemia que devastou a população ateniense, e a organização extremamente eficiente do exército espartano contribuíram para a desestabilização de Atenas e o desfecho da guerra, onde Esparta saiu vitoriosa e passou a ter a hegemonia, ou seja, o domínio do mundo grego. Com a derrota de Atenas, já no início do conflito, as cidades-estado da Liga de Delos começaram a abandonar a aliança, fragilizando ainda mais. As doenças, a fome e a instabilidade política na região contribuíram para o enfraquecimento dos atenienses, os quais foram vencidos pelo disciplinado exército espartano. Porém, a transição da hegemonia de Atenas para Esparta não foi tranquila no mundo grego. Esparta interveio em diversas polis, impondo governos autoritários que foram ressachados, ou seja, que foram combatidos por seus cidadãos. Além disso, apesar de vitoriosos, os espartanos estavam desgastados e arruinados economicamente. Essa condição abriu espaço para que até então aliada Tebas se transformasse em inimiga. Após a derrota de Atenas, a Liga do Peloponeso ruiu por causa das novas disputas pelo poder. Por fim, tal conjuntura contribuiu para que a civilização grega fosse dominada pelos macedônios, isso no século IV. Então, Esparta conseguiu dominar
aquela região, conseguiu dominar o mundo grego, mas Esparta também estava muito debilitada, muito fraca, em função até mesmo da própria guerra do Peloponeso. Então, Esparta ela começou a dominar as outras cidades, impor o seu governo autoritário sobre as outras cidades gregas, mas ela mesma não conseguia administrar esse poder. Ficou fraca, fragilizada, as outras cidades também, e aí uma região, um reino, numa região chamada Macedônia, o reino da Macedônia, vai se expandir e vai dominar todas essas cidades gregas, todo esse mundo grego. E aí essa invasão macedônia vai dar início a uma nova fase. Nós vemos o período homérico, período arcaico, período clássico, e agora acabou o período clássico, acabou a era de ouro do mundo grego, começa agora o período helenístico, tá? A Guerra do Peloponeso enfraqueceu o mundo grego e se desdobrou em outros conflitos, como a guerra entre Tebas e Esparta. Isso abriu caminho para novos ataques externos, como no século IV a.C., quando Filipe II, rei da Macedônia, enfrentou e venceu os gregos na Batalha de Queroneia. Finalmente, com a invasão dos macedônios, encerrava-se um longo período de autonomia grega, dando início ao período helenístico, que vai durar do século IV a.C. ao século II a.C. Tá? Esse período foi marcado por intenso crescimento econômico e cultural da civilização grega. Apesar de os povos gregos ocuparem uma posição de subordinação dentro da nova ordem, sua cultura foi valorizada e incorporada à vida do Império Macedônico. Então esse Império Macedônico acabou incorporando a cultura grega, e o Império Macedônico não só incorporou a cultura grega, mas foi responsável por expandir a cultura grega para outras regiões, além da Península do Peloponeso, para além da Magna Grécia, para além da Ásia. Então, praticamente todo o mundo antigo, ali do norte da África, sul da Europa, toda a Ásia, quase toda a Ásia praticamente, a Ásia Menor no caso, vai conhecer a cultura dos gregos, a cultura dos helenos, como os gregos eram conhecidos, né? A cultura helenística, né? Então, eles estavam subordinados a esse novo poder, a esse novo comando, mas a sua cultura estava sendo valorizada, ok? Com a morte de Filipe II e a ascensão do seu filho Alexandre o Grande, ele mesmo, ao trono, o império foi expandido, bem como a cultura grega, do Punjab, lá na Índia, a Gibraltar, na Península Ibérica. Gibraltar, Península Ibérica, é onde fica Portugal e Espanha. Então, da Índia até Portugal, se conheceu a cultura grega. Por quê? Porque Alexandre o Grande dominou todas essas regiões. Ele era muito brabo, né? O território dominado produziu um encontro entre Ocidente e Oriente, construindo a cultura helenística, uma forma de junção entre a cultura grega e as culturas do Oriente Próximo, lá do mundo oriental, como persas, mesopotâmios e egípcios. Então houve uma fusão ainda da cultura grega com essas culturas orientais, do Oriente Médio. O caráter diverso da população dos territórios helenísticos proporcionou o contato entre essas diferentes tradições culturais. No campo religioso, houve a sincretização de Zeus, do panteão grego, com Amon, cultuado pelos egípcios, por exemplo. O que é sincretismo, galera? Sincretismo, no caso aqui, é o sincretismo religioso, é a união, é a junção de religiões. Então, nesse mundo helenístico, houve a sincretização de alguns deuses de países diferentes, de regiões diferentes. O Zeus dos gregos, ele passou a ser comparado ao Amon dos egípcios. Então, quem adorava a Amon também considerava Amon sendo Zeus. O Amon dos egípcios sendo também o Zeus dos gregos, né? Por exemplo, do ponto de vista da civilização, do ponto de vista da organização política, pode-se perceber como um traço oriental e crescente divinização da realeza helenística
ao mesmo tempo que o grego se expandia como língua oficial, reforçando a influência ocidental, não é? De modo geral, o período helenístico deixou um legado importante nas ciências. No século IV a.C., Aristarco de Samos defendeu que o Sol estava no centro do universo, e Hiparco de Niceia calculou a duração do ano solar. No século seguinte, houve significativas realizações na medicina, como o desenvolvimento da anatomia, estudos sobre a circulação do sangue e a descoberta do ritmo do pulso, né? As mudanças no pensamento se espalharam pelos domínios helenísticos, alcançando outros centros como Roma. Então, houveram muitos avanços nas artes e também nas ciências durante esse período. Tá? Aqui tem uma moedinha de prata com a imagem do rei Filipe II, e aqui embaixo nós temos um mosaico com a imagem de Alexandre o Grande em seu cavalo e sua armadura. Tá? A importância de Alexandre o tornou conhecido como Alexandre o Grande. Sua morte, porém, levaria ao colapso do império e à sua fragmentação a partir do último quarto do século IV. Então, com a morte de Alexandre o Grande, todo esse império formado por ele vai ser dividido entre os seus generais, ok? Esse vasto império alexandrino, tá bom? Eu havia mencionado que o Império Alexandrino era muito grande, né, desse período helenístico, e está aqui a imagem, né, do tamanho do Império Alexandrino, do tamanho da expansão que Alexandre o Grande fez do mundo grego. O mundo grego era só isso aqui, onde está minha setinha, era só isso aqui, Peloponeso, Magna Grécia, né? Mas com a invasão macedônica, e aí Alexandre o Grande expandindo o Império Macedônico, ele vai ocupar toda essa região aqui. Olha o tamanho do império. Da Índia até... E ainda é maior do que isso aqui, tá? Ainda é maior do que isso aqui. Porque tá faltando aqui, ó, essa parte aqui, ó, que ele também dominou. Tá? Para vocês terem uma ideia, dominou o Egito, toda a Grécia, a Ásia, a Mesopotâmia, enfim, dominou tudo. Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador. Eu não sei se você chegou até essa curiosidade. Isso foi um dos gregos, estava falando dos atenienses, persas, galera de Tebas, galera de Corinto. E aí do nada aparece um tal de povo macedônio, do Filipe II, do Alexandre o Grande da Macedônia. Que Macedônia é essa? A Macedônia era um reino que ficava em cima dos gregos. Então aqui ó, nós temos a Península do Peloponeso, nós temos a Magna Grécia e aqui em cima é a Macedônia. Então essa Macedônia que invadiu o mundo grego veio de cima, veio do norte. Tá aqui. Então os macedônicos estavam aqui quietinho na deles, né? O rei lá e tal, parará. Quando eles viram que os atenienses os gregos estavam fragilizados depois da guerra do Peloponeso, ó, vamos invadir. Então a Macedônia invadiu o mundo grego, né? Absorver essa cultura grega e expandiu para o mundo. O Alexandre o Grande começou a formar exércitos e dominar o mundo todo, ok? Bem, galera, então é isso, tá? Terminamos, acabou, acabou, boa, acabou o livro 2. Terminamos com o mundo grego, não é? E eu vejo vocês numa próxima, tá bom? Um beijão para todo mundo, fique com Deus, se cuidem, tá? E até a próxima, tchau, tchau.